Vamos lá, então. Começa. Calma, eu falo. Alguém pode ir passando para mim? Por favor. Tudo ok? Tudo ok. Então, vamos lá. Antes eu quero agradecer a presença do Samuel, do Filha Casa Torta, tão feliz de você estar aqui. E não está aparecendo que eu estou gravando. Então, agradecer, né, a sua presença, a disponibilidade de participar da banca. E agradecer a sua presença, a oportunidade, né, de estar aqui nesse agradecer a todo mundo que está aqui. E Giovana, então você tem 20 minutos, tá? Fica tranquilo. E para a sua apresentação. Boa tarde a todos, né? Eu agradeço também a presença. Hoje eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso 2, a etapa final. E o meu tema consiste na arquitetura como identidade cultural, proposta de um salão de festas em madeira para a cidade de Colniza, no Mato Grosso. Eu me chamo Giovana e eu vou apresentar para vocês. Bom, eu vou contextualizar falando um pouquinho da cidade do meu coração, que eu escolhi para fazer, né, o tema do meu TCC, que é em Colniza. Ela fica localizada no Mato Grosso e ela está praticamente quase na pontinha ali, no Mato Grosso. Qual foi a minha motivação do tema, então, né? Eu cresci em casas de madeira, né? Eu vim morar numa casa de alvenaria tradicional quando eu vim para Barra. Então, eu cresci vendo casas de madeira. E eu cresci vendo também que essas mesmas casas de madeira, elas estavam desaparecendo, né? Conforme a questão financeira da população de Colniza, as pessoas não queriam mais utilizar madeira. Quando eu vim para a faculdade, então me veio, né, nessa etapa final do TCC, me veio então a questão acadêmica. Poxa, eu quero falar sobre madeira, eu quero falar da cidade de Colniza e eu acho que o tema é, sim, muito interessante, né, para mim trazer para cá. Então, como a arquitetura, ela pode preservar a identidade cultural e valorizar esses recursos locais da minha cidade. Então, a problemática é justamente a forte tradição de madeira, a substituição da madeira por alvenaria e como as políticas públicas podem incentivar que Colniza traga de volta esse resgate. De objetivos gerais, eu tenho, então, a investigação da madeira, né, e para ela ser valorizada. E como objetivo específico, então, eu investiguei a origem e a formação urbana de Colniza, né, no início do meu trabalho, eu peguei fotos antigas da cidade. A transição da madeira para a alvenaria também, eu mostrei isso dentro do meu trabalho. Eu documentei o processo do manejo florestal ali, eu coloquei sobre o manejo, né, e como ele já existe. E também coloquei as diretrizes iniciais ali para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, que foi a minha proposta final do salão. Aqui, sobre o manejo florestal, né, de florestas nativas, é justamente... Pode ocultar para mim, por favor? Ali. Foi? Ocultar, isso, obrigada. É justamente... né, não é a madeira predatória, é o manejo planejado. Então, eu conversei com alguns engenheiros da cidade, e já existe manejo, já existe o manejo de florestas nativas, mas nós ainda temos um longo caminho ali para conseguirmos fazer com que isso se popularize tanto, né? Assim, tem muitas problemáticas acerca desse tema. Daria até um novo TCC só sobre isso, né? No salão de festas, que foi a consequência do meu projeto, que eu trouxe, né, o meu objetivo era resgatar, então, o uso da madeira, e eu precisaria aplicar isso em algum lugar. Então, eu escolhi trazer o salão de festas por conta da cidade ter apenas 2, que funcionam, mas não tem tanta variedade ali de questões. Eu apresento o salão da maçonaria, apresento o balneário Bela Vista também, e eles têm algumas limitações. Então, a partir deles, pode passar para mim, que eu identifiquei aqui o que precisaria trazer para a cidade, né? Então, uma área para eventos, de espaço amplo, com mesas, pistas de dança e lounge, apoio cultural, cozinha, banheiros, camarim, estacionamento, conforto ambiental, que é muito importante, e, obviamente, trazer a valorização regional com o uso da madeira. Também estudei
análises, né? Análise de 3 locais, análises correlatas. Então, a Casa Bosque, em Várzea Grande, o Espaço Canto Verde, em Caçapava, e o restaurante do Buraco do Padre, em Ponta Grossa. Todos eles têm pontos fortes, né? Alguns têm pontos negativos, mas eles também serviram de base para que eu conseguisse ver o que funcionava e o que não funcionava em cada ambiente. Terreno em relação à cidade e às suas características. Esse foi o terreno escolhido, então. Aqui vocês conseguem observar que essa é toda a malha da cidade. Vai ficar um pouquinho difícil porque a TV dá um reflexo, mas aqui é toda a malha da cidade e ele está localizado a 5 quilômetros em relação à região central. Aqui está marcado os outros 2 salões de festa existentes, né? E é uma chácara de 26 hectares, se eu não estiver enganada, 26 hectares. É bem grande, então eu escolhi 26 hectares e eu escolhi, então, a área de metragem quadrada de quase 30 mil metros quadrados. Como proposta final, então, eu trouxe a técnica pilar viga e painel enmadeiramento machofé. Ela, basicamente, se assemelha muito com o wood frame, que já existe, que a gente tanto conhece. O que acontece é que o wood frame, por Conisa ser muito distante ali, não temos asfaltos, não temos a estrada, é difícil chegar e tudo mais, eu explico lá no meu trabalho para utilizar os materiais que a gente já tem dentro da cidade. Então, a gente produz muito o pilar, a viga, então, que dá para trazer para o nosso trabalho, né? E a gente também produz muito madeira de encaixe, madeira macho e fêmea. Então, justamente por isso que a gente optou por criar a técnica pilar viga e os painéis de madeira. Então, aqui vocês veem toda essa perspectiva explodida da viga, do pilar, do montante, da placa isolante também, para ajudar na questão térmica, e o lambri de encaixe macho e fêmea. E nas áreas molhadas, então, eu coloquei as vedações, né, tipo, para fazer a permeabilização do revestimento, argamassa, placa de gesso cartonado, tudo isso para que ficasse, não tivesse problema com umidade. Os materiais construtivos, novamente, a madeira de encaixe macho e fêmea, as esquadrias em vidro e madeira, a isotelha colonial terracota que eu coloquei justamente para conseguir trabalhar com a inclinação e semelhar, tipo, criar essa semelhança com a telha colonial, que é para criar a estética, né, do ambiente. Eu também utilizei borracha reciclada de pneus, pergolado em madeira e estrutura em madeira maciça. Pode ficar. Os acessos aqui é a minha implantação. E nós percebemos que as maiores fachadas, os eixos visuais do Rio, ele está com a fachada oeste, que poderia sim ser um problema por conta do sol. Mas nós temos uma grande área densa de vegetação, que é de área de preservação permanente, próximo ao rio. Então, essa área, no período da tarde, faz um sombreamento bem grande, o que ajuda, né, para não ser tão sol assim, não incomodar tanto com o sol. Não volta para mim, por favor. Aqui, mostrar para vocês que tem a identificação de cada bloco. Então, tem o bloco A, que está localizado em minha capela, o bloco B, salão de festas, o bloco C, que é a hospedagem, né? Também fica aqui localizado o acesso principal, aqui a gente tem a guarita, na próxima imagem vai fazer mais sentido, e os outros acessos aos blocos. Então, assim ficou a minha volumetria final. Aqui eu removi as árvores só para ficar melhor de identificar. Nós temos um estacionamento externo, para que antes de entrar, de fato, no salão de eventos aqui, no espaço, a gente consiga deixar aqui, sei lá, estou conversando aqui com o pessoal da guarita e depois volto, ou então entrei aqui, tem toda a área de estacionamento, posso percorrer até a capela, ao bloco B e ao bloco C. Na planta baixa, aqui eu estou mostrando a guarita, que vai ser o primeiro
de acesso, é o primeiro olhar, né, de acesso. Aqui. Acho que vai dar para ver, né? Então, aqui eu acho que vai ficar mais fácil de eu apresentar aqui. Então, aqui nós temos a guarita. Essa é a planta baixa, né, de layout aqui da guarita. Então, eu deixei as janelas espaçosas para quem está entrando. E também uma mesa. Então, quero alugar o espaço? Pô, não quero entrar ali dentro, eu já entrei tudo. Os papéis de burocracia e todas as coisas ficam aqui dentro da guarita. E a gente resolve tudo aqui dentro mesmo. Pode passar. Aqui é a capela, que está localizada aqui na minha maquete. Né? Nós temos o hall de entrada, os banheiros que eu coloquei para apoio também, a sacristia e um depósito de ML por conta da limpeza do espaço também. Aqui é o meu bloco B e eu dividi ele em 3 subblocos. Então eu tenho o 1, o 2 e o 3. E aqui eu mostro um jardim entre os subblocos, que é essa partezinha aqui da maquete, para conseguir explicar para eles mais detalhadamente sobre eles. Pode passar. Aqui, então, é meu subbloco 1. Então, eu tenho todo o lounge de entrada, o salão de festa, a pista de dança, o depósito de ML também, né? E todo esse espaço para celebração mesmo do evento. Aqui o subbloco 2, que é justamente onde está localizado os sanitários e o hall externo de convivência, funcionando assim como um respiro entre a festa e o apoio também. Aqui o subbloco 3, onde eu tenho toda a parte de serviços de fato, né? Que é a cozinha, o buffet, o bar, a sala do chefe, toda a triagem para essa alimentação. Então, aqui eu consigo ter uma área bem independente assim de serviço. Pode passar. Esse já é o bloco C, que eu fiz justamente para a questão de apoio para quem for utilizar o espaço para o evento. Então, uma noiva, uma debutante. Eu priorizei sim a suíte da noiva, porque ela precisa de um espaço maior ali para se arrumar, se organizar. Coloquei uma banheira, caso ela deseje fazer fotos no dia. E nós sabemos que as noivas às vezes têm aqui toda uma preparação antes, né? O spa da noiva. E eu adicionei 2 outros dormitórios ao lado, que é justamente para um apoio. Lotou a suíte da noiva com as madrinhas, temos um apoio ali do lado. Ou então, caso eles desejem depois, eles podem sim, o casal, né, ficar hospedado aqui um final de semana, após o casamento, algo do tipo. Essas são as minhas ilustrações. Aqui nós temos a guarita, aqui o bloco A da capela fechada, aqui nós temos o bloco B, o salão de festas, o bloco C, o dormitório. Aqui mostrando um pouquinho, seria essa área aqui, que eu estou mostrando na maquete, o playground para as crianças. Então a gente percebe a área externa. Então eu tenho esse acesso, né, dentro do salão e posso ir para a área externa, que ela é coberta também, e tem a parte descoberta. Seria essa parte aqui. E aqui dentro, né, o casal aqui celebrando e olhando, tem o playground aqui, né, o parquinho das crianças, e a vegetação no fundo. Aqui mais uma vista. E a pesquisa demonstrou que a madeira é um elemento central na história e na identidade de Colniza, e que a desvalorização ao longo do tempo contribui para o distanciamento da cidade e suas raízes arquitetônicas. O salão de festas proposto reafirma a madeira como expressão de pertencimento e mostra que a arquitetura contextualizada e sustentável pode fortalecer o vínculo entre forma, função e território, contribuindo para o resgate da identidade cultural da cidade. Isso. Essas são as minhas referências. E passa mais um, que daí vai testar. E obrigada, eu agradeço a minha orientadora Jane, a presença de todos da banca, eu estou à disposição para dúvidas e contribuições, e eu dedico este trabalho ao meu pai, ao vídeo. Respira. Desliga, por favor, o áudio.
Que agora eu vou ligar o áudio aqui. Pode respirar, sentar. Eu suei mais que um. Normal, normal. Isso. Tá ouvindo aqui, Samuel? Então tá Tô ouvindo. joia. Vou começar então com as considerações da banca externa. Vamos lá, Samuel. Peraí. Ai, peraí que eu tenho que colocar o meu áudio para falar isso. Acho que vai. Vamos ver, fala aí, Samuel. Oi? Estão ouvindo certinho? Então. Então, mas tem que desligar o áudio. Vai dar certo. Oi. Ah, Oi. tá dando. Desliga aí o áudio. Não, o áudio ali não. Usou o computador. Não, não. Lá do lado da. Isso. Desliga. Isso. Ah, Oi. esse ficou meu. Gata. Gata. Os duas estão desligados, os dois áudios, então não vou ouvir nada. Pode falar agora, Jane. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos lá. Vamos aprendendo, né? Cada dia mais. Ah, é uma loucura também. Eu até hoje fico assim, perdido. Tá ok. Pode começar? Pode sim. Então tá bom, vamos lá, gente. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite. Quero dizer que, na verdade, hoje acredito que está sendo um dia muito especial para a Giovana, mas quero que ela saiba também que está sendo um dia muito especial para mim também, né? Estar aqui hoje nessa banca significa muito. Eu voltar para minha casa, né, onde tudo começou, né, poder estar aqui participando de uma banca, da minha primeira banca, né, na minha universidade, na minha primeira casa, né, está também contribuindo com o trabalho da minha área, né, a área a qual eu me apaixonei aí também, aí nesse laboratório, aí nessa instituição, né, para uma aluna também do meu grupo de pesquisa, né, do meu primeiro grupo de pesquisa. Então, assim, está sendo muito rico, muito nostálgico para mim. Então, só gratidão hoje pelo convite, tanto para a Giovana quanto pela Prof. Jane também, minha eterna orientadora também, né? João também esteve na minha banca. Então, assim, estou em casa. É isso. Essa é a palavra que eu queria dizer. Mas, enfim, eu li o trabalho e, assim, eu fiquei, sinceramente, um pouco apaixonado, assim, porque o trabalho ele tem muita sensibilidade, sabe? Eu não conheci Colniza, mas o trabalho me fez conhecer uma Colniza que eu falei assim, gente, agora eu conheço Colniza, assim, acho que eu posso tirar uma carteirinha de colnizense, assim, não sei nem se é assim que se fala, né? Porque do início ao fim, o trabalho ele traz Colniza em evidência. Eu achei o trabalho da Giovana tá um trabalho muito rico, em diversos aspectos, principalmente no que se tange ao contexto da intenção de um TCC, que é realmente o aluno ele expor dentro de um TCC toda a expertise que ele adquiriu durante todo o período, né, de graduação. E eu consegui ver isso assim nitidamente no trabalho, e isso eu fiquei muito assim maravilhado, porque tantas abordagens diferentes, abordagem arquitetônica, abordagem material, abordagem urbanística, paisagística, sabe, técnica, detalhamento. Então, assim, tá um trabalho muito rico. Eu digo dizer que ele vai além de um TCC, ele tá muito científico, tá um trabalho bem de pesquisa mesmo,
né? As metodologias, assim, a parte metodológica está muito rica, né? As análises que foram feitas, a forma como você foi atrás, sabe? Os levantamentos realizados, é realmente digno de uma pesquisa científica. Então, ele está muito rico nesse escopo, né? Mas a gente tem sempre algumas coisinhas que eu acredito muito que, na verdade, nunca são, na pesquisa, assim, nunca são erros, mas existem muitas formas de articular determinadas coisas, né? E eu até fiz algumas sugestões no trabalho, que depois eu vou enviar para a Jane, para vocês, que aí vocês vão vendo tudo certinho, assim, o que foi pontuado e ver o que vocês acharem pertinente, né? Você com a sua orientadora, ver o que vocês acharem pertinente, que vai contribuir realmente, ou que faz parte daquilo que você pretendia para o teu trabalho, né? Ou, dentro do contexto. Mas eu queria só pontuar algumas coisinhas só que eu observei, né? Que acho que pode ser interessante para dar uma olhadinha, para dar essa contribuição para que o trabalho, que já está muito bom, ele se potencialize e fique melhor ainda, né? Eu acho que essa é a minha intenção, acho que a intenção de toda e qualquer banca, né? A gente não vem aqui para julgar ou reprovar qualquer tipo de aluno, a gente vai para contribuir e fortalecer um trabalho que já está muito bom. Ali na parte, vindo então para essa parte já de pontuar algumas coisinhas, eu só queria pontuar algumas relações referentes ali, por exemplo, na introdução, existe um momento que eu acredito que seja um momento que ele faz uma quebra, certo? E da linha de raciocínio linear que a gente apresenta quando a gente está trabalhando, introduzindo algo, que é ali na parte dos objetivos, certo? Você coloca em pontos, certo? E eu acho que eu entendi o que você quis fazer, tá? Tá muito bem pontuado os objetivos específicos, só que eu acho que da forma como tá pontuado ali, talvez ele quebre essa relação do rigor científico de uma introdução. E aí eu acho que estar em parágrafos poderia ser mais interessante. Estar em um parágrafo escrito, né, de uma forma em um parágrafo, seria mais interessante do que em pontos. Geralmente, quando a gente coloca em pontos, é quando a gente quer fazer uma transformação, quando a gente faz, por exemplo, assim, uma ramificação da introdução, que a gente pega ela e faz um subtópico na introdução, né? Que é, por exemplo, a introdução é o primeiro tópico, número 1. Aí a gente faz o tópico 1.1, que este tópico ele vai ser o tópico dos objetivos, e aí você vai e elenca ali os objetivos, certo? Só que aqui eu entendi que não foi muito bem esse caso, porque na parte dos objetivos, você pontua, né, os objetivos e logo volta aos parágrafos naturais de uma introdução. Então, eu achei que neste momento ali dos tópicos misturados com os parágrafos da introdução, deu uma quebra nessa relação, né, da linearidade da introdução, né, das discussões. Mas, assim, são questões que realmente é só ali, por exemplo, neste caso, é só questão tipo de tirar os tópicos e colocar dentro do texto, né, como normal, e separar por vírgula, entendeu? Mas são questões realmente de reformatação apenas, nada que, tipo assim, erro do conteúdo, né, que eu acho que poderia ser, isso sim seria um problema, mas não é isso. Só que isso, em alguns momentos, se repetem, né, um pouco nesse sentido, nessa construção ao decorrer do trabalho, né? Aí, dentro dessa mesma linha, né, tem, por exemplo, a questão lá embaixo, quando você vai trazer você traz as motivações das suas escolhas, né, das análises correlatas, que, inclusive, eu achei análises maravilhosas, porque quando a gente fala de análises correlatas, a gente fala, as pessoas logo pensam, tipo, de ir lá no Arquidele, pegar aquelas obras maravilhosas, né, premiadas, e apresentarem para enriquecer o trabalho. E você fez totalmente ao contrário, você pegou uns trabalhos que tinham deficiências, que tinham potencialidades, e você, dentro do seu escopo de pesquisadora, também fez essa análise crítica desses espaços. Eu acho que é sobre isso também, né? É sobre a gente ver e trouxe mais realidade para o seu trabalho, sabe? Não ver aquela coisa utópica, tipo, de um trabalho que foi feito lá na Noruega, né, de um salão que é perfeito e premiado no Arquidele, entendeu? Então, acho que essa jogada foi muito boa, enriqueceu muito o teu trabalho, trazendo mais realidade. Só que a questão da quebra que eu quero dizer, só para ilustrar um pouquinho assim, e aí é uma visão que eu tive, e pode ser que
faça sentido para ti ou também não faça, que é quando você traz a análise e aí você fala sobre ela inicialmente e depois você fala sobre a motivação. Aí, naquela apresentação inicial, você fala sobre, já fala sobre a implantação, por exemplo, dos espaços. Então, você já entra dentro da discussão de arquitetura. Aí você dá uma quebra e fala, a minha motivação desse trabalho foi por conta disso, daquilo, disso, daquilo. Então, eu acho que, tipo, se invertesse, acho que seria mais interessante para, tipo, você primeiro fala a motivação da escolha daquela análise correlata, e aí depois você discorre tudo de forma linear, toda a parte de arquitetura, né? Que aí fica tudo conectado, tanto as partes de implantação, né? Que você já discute perfeitamente, e já entra dentro da parte arquitetônica mesmo, das partes edificáveis das análises. Mas, assim, aí tem alguns outros pontos que eu fui pontuando, né? Que são questões também algumas de organização, algumas, enfim, coisas de trabalho mesmo que a gente vai observando. Entendo super que é uma relação que a gente está nessa construção, na graduação, né? Eu me vejo da mesma forma também, me via, né, quando eu estava. Então, acho que é coisa que a gente vai aprendendo, e esse momento aqui é para isso, é para a gente poder aprender isso e fortalecer esse repertório, né? Quanto a esses entendimentos de como a gente consegue estruturar e articular determinados assuntos e questões, né, dentro do processo de escrita mesmo. Mas, no geral, para finalizar, para não ficar muito longo, eu gostei muito do trabalho, eu achei um trabalho muito sensível, sabe? Você fala de Colniza com tanta sensibilidade, e aí tem uma parte lá que você cita uma música, naquela hora que eu li aquilo ali, eu cheguei e me arrepiei, assim. E porque eu acho que você fala com tanta sensibilidade, e eu acho que seu trabalho ele é tão rico neste lugar. Ele traz muita sensibilidade, ele traz conteúdo técnico, você chegou a nível de detalhamento, sabe? Geralmente, em trabalho de conclusão de curso, eu, por exemplo, na minha vida, não consegui enxergar muito isso, entendeu? Eu até custo dizer que, dentro do processo de quem trabalha com estrutura de madeira, isso é muito rico nesse lugar. A gente sempre chega nesse processo de detalhamento, porque é isso que vai mostrar esse processo executivo. Ou seja, o seu trabalho se torna mais real, entendeu? Ele não fica aquela coisa utópica apenas de uma proposta projetual. Então, você vê aquilo ali e que enriquece e credibiliza mais o seu trabalho. Então, ele tem toda essa relação técnica, essa sensibilidade de você entender. A sua arquitetura é uma arquitetura muito rica, não é arquitetura de espetáculo, é aquela coisa, vou fazer uma coisa zarradide aqui para a cidade de Colniza ser visada e todo mundo ficar... Não, você usou das próprias técnicas locais, do material local, e você, com seu conhecimento de arquiteta, com todo o conhecimento adquirido, você foi lá e reformulou. Você fez uma releitura daquele material. Você fez uma releitura de uma arquitetura, né, trazendo, então, essa familiaridade, onde uma pessoa de Colniza vai passar por lá e falar assim, nossa, vai se identificar, porque faz parte do cotidiano dela, faz parte da vida dela, entendeu? Não vai ser aquela coisa tipo assim, nossa, meu Deus do céu, será que tem que pagar quanto? Deve ser caro para entrar ali, não, acho que eu não vou entrar ali, que eu acho que não é para mim, entendeu? Então, você conversa, a sua arquitetura conversa, ainda que seja uma arquitetura muito rica, no sentido arquitetônico, de ser pensada, de ter todo um processo estético também, né? Não é porque foi feita de um material já local, com técnicas locais, que ela não é uma esteticamente arquitetônica. Então, acho muito rico em todos esses aspectos. E é isso, Gil. Eu só quero desejar muitos parabéns. Seu trabalho ficou muito, muito bom, muito bem escrito também, muito bem escrito. Eu acho que já dá para a gente tirar vários artigos aqui. Qualquer coisa você me chama, você pede meu número e me chama, tá? Conversa. E é isso, meus parabéns a Jane também, mais uma vez, fazendo um trabalho tão rico nisso. Eu fico tão feliz que que trabalhos assim estejam saindo da Unemat, tá? E isso não se diferencia. Às vezes a gente acaba descredibilizando. Eu falo isso porque eu tenho propriedade, fui também aluno dessa instituição, da Unemat, pela relação local, a relação, enfim, universidade, em Barra do Urso e tudo mais. Mas eu custo dizer, aproveito até para todos os outros alunos que estão aí dizer, vocês não estão diferentes de muitos de fora, tá? Então, acredite na instituição de vocês, né? E elas estão te preparando de uma forma muito grandiosa, né? Não é à toa que eu estou voltando aqui, né? Depois de um bom tempo, né? E a Jane quer que eu volte também para ser, e a gente vai voltar. Tem que voltar. Parabéns, gente. Parabéns, Gil. Parabéns, Jane. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Samuel. Obrigadão. E agora eu vou ver como é que eu vou fazer
Senão o João não vai aparecer. Peraí. Você consegue compartilhar? Oi. Vai dar. Peraí. Sabe que você. Mas é que daí, o que que vai aparecer daí? O meu microfone está desligado. Oi. Está ouvindo, Samuel? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então tá. Então é isso, porque daí, para aparecer, não é porque daí vai aparecer o. Como é que fala? Na gravação. Tem que aparecer o João, Ah, tá. entendeu? Entendi. É. Aqui, ó. Ah, agora aparece, tá vendo? Esse semestre foi um horror, né? Bastante coisa. É. Que eu lembrei. E realmente o trabalho bem completo. Eu lembro que você já tinha feito alguma coisa desse projeto, né? Mas mudou bastante coisa. E a questão de uma coisa que eu não lembro no primeiro o que eu tinha falado, mas sobre quando você fala da questão cultural, né, da madeira, e que é muito importante esse olhar que a gente desenvolve, né, na faculdade de arquitetura, tem essa característica da gente começar a ver coisas, né, que sempre estiveram lá e de repente a gente não percebeu. E essa questão do patrimônio, né? O patrimônio não é o que o outro diz que é patrimônio, né? É o que a gente percebe como patrimônio, você que é da cidade, né? Então, a arquitetura de madeira, né? Eu não sei como que é a valorização disso lá, né? Em muitas das cidades, a madeira é desvalorizada, né? Como material de construção. Até uma aluna que eu sou orientadora agora, e ela também veio de uma cidade que surgiu com a indústria madeireira e que no Código de Obra de lá proíbe que a edificação seja feita de madeira na cidade. Aí eu achei uma coisa tão doida. Mas, então, eu não sei como que é lá, né? Como que as pessoas veem isso, né? Porque muitas vezes a pessoa desvaloriza a madeira como um material de construção porque ela não tem uma manutenção diferente da alvenaria, né? Então a pessoa muitas vezes não se sente lá. O clima é bastante diferente daqui, né? Eu estava olhando lá, é dentro da Amazônia, né? Completamente, né? E tem áreas muito grandes preservadas, né? Eu vi no Google Earth lá, tem áreas muito grandes, né? Tem duas reservas bem grandes. Então, a questão do clima, né? Deve favorecer bastante. Então, o trabalho tem toda essa está muito bem resolvido, né? A questão dos fluxos, que você trabalhou bem, de forma bem diferente essa segunda etapa, tá? Mas quando eu fui chegando no meio do trabalho, eu comecei a perguntar, eu acho que eu já falei sobre isso. Eu acho que eu já tinha falado sobre isso. Aí eu não entendi muito bem. Aí lá no final, na página 71, aí que você fala assim que tarará, mantém-se a parte 1 inalterada, né? Referente ao TCC. Eu acho que você não tem que manter. Eu acho que você tem que fazer as correções, porque é muito esquisito você ler certas coisas que estão em desuso já. Não é questão da ideia. A ideia, tudo bem, você querer apresentar, se quiser apresentar a primeira ideia e a evolução, tudo bem, mas tem coisas que eu acho que você precisa corrigir mesmo, né? Como PNE, por exemplo, né? Que tá lá. Depois, na segunda parte, você começa a falar de banheiro acessível e tal, mas eu acho que aquela parte tem que realmente tirar, né? E uma coisa que eu sei que é vício de linguagem, muitas pessoas têm esse vício de falar no Mato Grosso, né? E eu já desisti um pouco, né? Porque eu vejo professores, vejo mato-grossense, né? Você é mato-grossense, né? Falando no Mato Grosso e tal.
É difícil. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a nossa universidade é a Universidade do Estado de Mato Grosso, né? Hoje mesmo eu fui responder um questionáriozinho que apareceu para mim, acabei parando no meio, e ele falava das instituições, né, era só Centro-Oeste. Aí uma das opções era a Universidade Estadual de Mato Grosso. E não tinha outra opção para eu falar, né? Ele não é estadual, é a Universidade do Verdade. Estado de Mato Grosso. Mas é só essa coisinha. Aí, umas dúvidas que eu realmente, mesmo lendo o trabalho, né, eu tive uma certa. Eu não olhei o projeto com muito cuidado, porque eu estava só no computador, que talvez ficasse mais fácil. Mas aí, aquela capela é aquela construçãozinha existente, né? Você mudou o quê? Mudou o telhado e tirou aquelas paredes de alvenaria. Ah, então é outro. Ah, tá, mas não é a mesma construção. Nem a madeira. Dentro, ela não é uma sequência de pilares. Então. Eu achava que ela era uma cobertura aberta. Então é outro projeto, né? É outra construção. Aí outra questão é assim, a questão do manejo florestal, né? Você fala bastante de sustentabilidade e tal. E a gente sabe, né? Apesar de ser uma lei federal e tal, em todos os lugares deveria ou deve ter essa questão, mas aqui só entre nós é realmente feito de verdade, está gravando, né? Eu já fui em lugares, né, que o manejo era muito triste, né? Era só, entre aspas, né? Eles utilizavam a mesma plaquetinha. Mas até o que foi interessante é que a Giovana, ela é amiga da engenheira florestal, que trabalha com isso. Entendeu? Então, toda aquela parte inicial foi uma conversa bem profunda com ela. Então, parece que é real.
E é bom estar gravando, justamente, né? É a única Porque é forma isso. de manter, de preservar aquilo, né? Porque é pouquíssimo tempo que as pessoas estão lá, né? É praticamente uma geração que as pessoas foram para lá e essa transformação toda. Mas e os filhos, e os netos, o que que vai, né? Mas é por isso que daí vão ter esses artigos que a gente vai bater na tecla que não precisamos tirar a fauna e a flora para Então, colocar uma aqui no coisa, eu cenário. fiquei pensando que se valia a pena falar isso ou não, mas uma coisa que eu aprendi quando eu estava trabalhando aqui na reserva dos Mutina, né? E que eles fazem casa de madeira, né, de tábua, né, e eles vão tirar e também tem uma que é de tronquinhos assim que eles fazem. Então, cada tronquinho daquele é uma árvorezinha que eles tiram, né? E eu conversando com eles, eu falei assim, mas tanta casa, tanto tronquinho, não vai acabar. Aí ele falou assim, sabe quanto tempo a gente está aqui nessa região, né? Muito antes de Barra se surge. Aí ele falou, já acabou, né? Não. E ele me mostrou, uma vez indo lá, ele me mostrou como que eles fazem. Eles tiram uma árvore, né? A árvore grande para fazer tábua, né? Para fazer a casa, né? E eles derrubam aquela árvore, transformam ali mesmo, com a motosserra, eles transformam em pranchas, em tábuas e tal, levam e deixam ali no local aqueles galhos, aquela raiz, fica tudo por ali. E ele falou o seguinte, aquela árvore que caiu, ela abre uma clareira ali, e o sol entra, e aqueles monte de sementes germinadas que não iam viver porque estava sombreado, elas crescem mais ou menos rápido, porque ali como o terreno é muito fértil. Então, o manejo é exatamente isso, né? Só que não pode ter a pressa, não pode ter que ter o tempo, né, da natureza, né? E nem sempre as pessoas têm esse tempo. Mas vamos bater nessa tecla que Sim. o rosto pode. É. Aí tem várias coisas assim que eu anotei lá no seu trabalho, né? Consegui, eu mandei como imprimir, PDF, aí fiz de novo, porque o meu não estava salvando, não sei por quê. Ah, é? Eu sabia, então, eu fui ver quando aí não aparecia. Pronto, ele me estava falando, Jane, eu não estou conseguindo grifar para Não, eu fazer. não tinha conseguido, né? Então eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas depois que você fez, falou, aí eu salvei como eu mandei imprimir, sei que deu certo. Aí está marcado lá, eu vou mandar para você, espero que esteja aberto, né? Esteja com as coisas. Aí tem umas coisinhas que você tem que corrigir lá, por exemplo, o município de Cuiabá, tem um mapa que você mostra o município de Cuiabá, um vermelhinho assim, que você mostra o município os limítrofes lá de Conisa, e aparece Cuiabá também de uma forma estranha, eu fui ver. E eu acho que que aquilo ou é antigo, antes de separar de instituição pública, uma coisa assim, dá uma revisada no perímetro do município de Cuiabá e está meio esquisito ali. Aí outras coisinhas assim de arquitetura, né? Coisinhas assim, por exemplo, a guarita, né? Que você coloca o cara, isso eu vi agora, né? Ele parece que ele está de costas para a janela, né? A pessoa que fica cuidando. Então, acho que ele tem que dar uma mudada na posição do layout interno, né? Para que ele veja, né? Todo mundo que está chegando e tal. Outra, se não tem um banheiro para o padre, né? Porque o padre ele vem de lá da cidade, né? Ele tem que se trocar de roupa e tal, né? E não tem, né? Quando eu olhei, eu achei que era um banheirinho ali, mas não é. Eu acho que dá tudo assim, um banheirinho para ele, né? Porque tem lugar para ele trocar de roupa ali atrás, né? Com as coisas. Não acaba assim, né? Mas acho que ele vai muito isso. É. Aí uma coisa que eu não percebi no projeto, e quando eu vi essa maquete que eu percebi, né? O relevo, né? Provavelmente o relevo cai para lá, né? Que tem um riozinho, né? Tá, mas pensava que se você levou em consideração esse relevo, porque mesmo pequeno, você tem que. Provavelmente aquela capela está mais baixa do que isso aqui, eu não sei. É. Não, é que eu não reparei a escova de nível. Foi a terraça, né?
Mas as coisas que eu anotei daqui foram isso, mas eu acho que é isso. Ah, uma coisa que eu lembrei, quando você viu as perspectivas internas, né? E que madeira que é essa que você usa mesmo? Ela é escura, assim? Porque eu pensei assim, será que lá a parte interna não daria para você usar uma madeira mais clara? Porque, ou pintar mesmo, ou usar um painel, não sei, porque fica tudo tão escuro, né? Não, é lindo, eu também acho. Eu também acho, acho lindo, mas eu acho que fica muito escuro, né? Eu também tinha o maior preconceito de pintar a casa, sabe? Mas aí quando eu fui pesquisar lá no Pedra 90, aí eu vi, o original era casa de madeira, né? Tinham muitos pintados, e pintar ajuda na preservação, né? As casas que tinham melhor estado lá, eram justamente que tinham sido pintadas. E fica bonitinho também. Não, tudo bem. Não, eu digo assim, porque a parte interna fica clarear mais por causa da iluminação mesmo interna. É por Mas, causa de janela, tem, né? Então, vai ficar mas é claro, vai isso. ficar lindo. Põe um monte de iluminação, velas no dia, essas velas artificiais hoje, né? Porque fica tudo. Mas que é isso que eu quero falar. Obrigada, João. Olha, Samuel, se você está emocionado, hoje eu estava pensando justamente isso, sabe? João faz parte comigo, né, do trabalho desde que ele não fazia parte da Unemate. A primeira banca dele foi justamente de um aluno de madeira, que foi o Jones. Hum, A gente estudava, e aí eu falei, ah, João, vem ser banca aqui e tal, não sei o quê. Aí ele veio. É. E aí, hoje, você aqui como banca, fazendo doutorado já, e Giovana também, que foi minha bolsista. Então, para mim também hoje é um dia muito, muito gostoso, muito especial, da gente poder ver que as coisas estão indo para frente, né? Então, assim, ver você como esse resultado, por isso que eu sempre falo que você tem que voltar. Você, como resultado de uma pessoa que entrou na universidade, fez parte do nosso grupo, foi fazer mestrado nessa área, hoje faz doutorado nessa área, dá aula de estruturas de madeira, que eu sempre sigo, né? Eu sempre vejo. Então, essa valorização que a gente precisa mostrar é muito importante isso. Esses dias eu vi, eu acho que foi o Calil que falou, que eu sigo ele lá no podcast, e aí ele falou assim: e essa casa de madeira não vai cair? E ele falou: não, porque não foi construído pelo porquinho, né? Então, esse estigma que a gente tem, né? A madeira não dá certo, isso já vem desde os três porquinhos. E realmente as casas de madeira não vão cair porque não vai ser construída por um porquinho, vai ser construída com uma estrutura, com toda uma pesquisa, com todo um potencial que a madeira tem. E tirar esse estigma, né, das madeiras locais. E eu tenho certeza, Giovana, que você foi criada com isso, porque a hora que você oferece o trabalho, né, para o seu pai, ele era um artesão, então mostrar que isso é cultural e você foi criada numa cultura diferente do que todo mundo, né? Então, por isso que essa paixão por cornisa, essa paixão pela madeira, cresceu com você, né? Então, esse resultado me emociona justamente por isso. Como que a gente pode, sim, mostrar o potencial do nosso estado, o potencial da nossa universidade, com gente aí fazendo doutorado, com gente aqui agora do lado da gente, e mostrar isso nesses artigos, né? Como o Samuel falou, eu também acho que o seu trabalho ali sai de boa, uns 5 artigos, né? E a gente precisa mostrar isso, justamente, que nós temos, sim, pesquisa aqui dentro, e a gente pode valorizar esse material, né? Então, obrigada, Samuel, obrigada, João, por sempre estar nessa comigo, né? Porque também é muito difícil até aqui dentro a gente ter essa valorização do nosso material, porque quantas vezes, né? Eu sou chamada de louca, eu sei disso, e sou mesmo, tomo remédio, não tô nem aí, me trato. Mas é importante a gente saber, né? Porque eu vim do Paraná, num lugar que é de madeira, mas é uma outra madeira, né? E o que mais me assustou foi justamente isso. Pô, eu estou num lugar que tem mais madeira no Brasil e as pessoas não valorizam essa madeira, né? Então a gente precisa mostrar. Então, trabalhos como esse são muito importantes,
né? De a gente publicar e falar, olha, um dia eu vou ser uma Marie Krieger, que as pessoas vão falar, olha, realmente a ciência dá certo para a construção civil e a gente consegue fazer de coisas simples, entre aspas, né, potenciais extremamente importantes para o nosso trabalho. Então, parabéns, Giovana, parabéns por todo o processo, parabéns por toda a dedicação, por todo o nervosismo, né, e estresse. Só fica mais calma, tá? Senão você vai ser igual eu, assim, né? Não, isso não... É, então, mas eu tenho muito mais idade, né? Então eu já tomo muito mais remédio. Mas é muito importante a gente ter e ter pessoas que estão assim, estou muito triste, né, que você está indo embora, mas foi assim com o Samuel, anos de bolsa e finalizar um trabalho mostrando que também a nossa bolsa dá muito certo, tá? Parabéns, parabéns pelo trabalho, por toda a trajetória aqui. Obrigada, Samuel, obrigada, João, por ficar aqui comigo. Pode falar, Giovana. Ah, se quiser. Peraí, que eu vou mudar os trancos. Tá me ouvindo? Agradecer, Samuel, você por, né, ter essa disponibilidade também, pelas palavras, né, gentis, assim, de incentivo. Eu me identifico, né, me identifiquei com o seu trabalho, eu utilizei o seu trabalho como auxílio para o meu TCC, para o meu trabalho, né? Também cria da Jane, né, que foi ali. E obrigada, João, né? Eu tive os primeiros semestres da faculdade com você, professor. O senhor nem vai lembrar, mas eu tive lá com a Loislene, o João, né? E estar ali, você estava ali no meu início e agora no meu final aqui. É muito marcante, assim, muito importante para mim. E obrigada, professora, não tem nem palavras, porque assim, a gente tem conexão, né? Giovana puxa saco da Jane. Eu falo, eu sou o mesmo. Entendeu? Porque nós temos essa conexão aqui, né? Junto sempre, desde o primeiro semestre. Mesmo com a pandemia, a gente ainda conversava ali. Foi além. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Agora eu peço licença para todo mundo. Tô chorando. Gente, estão chorando aqui. Eu vou pausar o. Isso, causa isso lá. Na verdade, você vai ter mouse. Ah, é verdade. O que eu tenho que fazer? Pausar o É, eu vou tirar. Depois você avisa para todo mundo voltar? Ver, ver e pausar a gravação. Tem como pausar só? E parar? Então tá. Vou fazer uma gravação e aí, tá? Você quer gravar? Eu vou ler. Então tá. Vamos lá, ata de defesa pública, trabalho de conclusão de curso, aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2025, realizou-se na sala do curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, no campus universitário Deputado Estadual René Barbour, Universidade do Estado de Mato Grosso, a defesa pública do trabalho de conclusão perdi. Da discente Giovana Gabriele Alves Meira, intitulado Arquitetura como Identidade Cultural, proposta de um salão de festas em madeira para Colniza, Mato Grosso. As atividades de defesa pública tiveram início às 13 horas e 32 minutos, com a apresentação da discente e dos membros da banca pela professora Janelisa de Almeida, orientadora do referido graduando. A seguir, o discente fez a apresentação do trabalho realizado, bem como os resultados da pesquisa, e a aluna foi considerada aprovada com a nota 10 pela banca examinadora, composta pelos seguintes membros: Jane Elisa de Almeida, orientadora,
Convidado interno, professor João Mário de Arruda Adrião, e convidado externo, professor Samuel da Silva Santos também. E nosso egresso querido. Obrigada, Samuel. Obrigada a todo mundo. Mário. Ah, eu vi mesmo, da Adicente, né? Vamos lá, tá certo. Obrigada, Samuel. Peraí que vai a foto agora. Tem que colocar o Samuel ali, fixar ele. E do nada, desse é ele. Como é que a gente põe o Samuel grande? Esse é o maior? Não? Então tá. Vou fazer uma gravação e aí, tá? Você quer gravar? Eu vou ler. Então tá. Lá, ata de defesa pública, trabalho de conclusão de curso, aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2025, realizou-se na sala do curso de bacharelado em arquitetura e urbanismo, no campus universitário deputado estadual René Barbour, Universidade do Estado de Mato Grosso, a defesa pública do trabalho de conclusão. Perdi. Da discente Giovana Gabriele Alves Meira, intitulado Arquitetura como Identidade Cultural, proposta de um salão de festas em madeira para Colniza, Mato Grosso. As atividades de defesa pública tiveram início às 13 horas e 32 minutos, com a apresentação da discente e dos membros da banca pela professora Janelisa de Almeida, orientadora do referido graduando. A seguir, o discente fez a apresentação do trabalho realizado, bem como os resultados da pesquisa, e a aluna foi considerada aprovada com a nota 10 pela banca examinadora, composta pelos seguintes membros: Jane Elisa de Almeida, orientadora, convidado interno, professor João Mário de Arruda Adrião, e convidado externo, professor Samuel da Silva Santos também. E nosso egresso querido. Obrigada, Samuel. Obrigada a todo mundo. Mário. Ah, eu vi mesmo, da Adicente, né? Vamos lá, tá certo. Obrigada, Samuel. Peraí que vai a foto agora. Tem que colocar o Samuel ali, fixar ele. E do nada, desse é ele. Como é que a gente põe o Samuel grande? Esse é o maior? Não?